Então, hoje estudaremos Levítico de 16 a 19, 4 capítulos que revelam de forma profunda o que significa viver em santidade diante de Deus. No capítulo 16, nós veremos o dia da expiação, o momento mais sagrado de Israel, quando todo o povo era purificado por meio de sangue e do bode emissário, uma figura poderosa que aponta para Cristo. Em Levítico 17, Deus destaca o valor da vida, da santidade e do sangue, mostrando que a adoração só é válida quando feita conforme a sua vontade. E no capítulo 18, Deus chama o povo à pureza moral, especialmente na área da sexualidade, diferenciando das demais outras nações que conviviam no derredor de Israel. Por fim, em Levítico 19, aprenderemos que a santidade deve alcançar todos os aspectos da vida, desde a justiça social até o amor ao próximo, incluindo o mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses capítulos eles mostram que a verdadeira santidade envolve o coração, o caráter e a conduta diante de Deus e dos outros. Então vamos à leitura do capítulo 16, chegando ao capítulo que é considerado um dos mais sagrados de todo o livro do Levítico, quiçá de todo o Antigo Testamento, o chamado Dia da Expiação, o Yom Kippur no judaísmo. Aqui Deus revela o coração do sistema sacrificial, o único ritual capaz de purificar o santuário, o sacerdote e todo o povo de uma só vez, em um único ato. E esse capítulo é tão central que tudo que veio antes dele aponta para ele e o que vem depois parte dele. E esse também é o capítulo mais claramente aponta para Cristo, nosso sumo sacerdote e nossa oferta definitiva, conforme dito lá em Hebreus 9:10. Então vamos iniciar a leitura de 16. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão por haver se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre toda hora no lugar santíssimo atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Então Deus começa o capítulo lembrando a tragédia de Nadab e Abiú, lá em Levítico 10, que trouxeram fogo estranho para Deus e foram consumidos. Isso explica porque esse ritual aqui ele é tão rígido e santo. A presença de Deus ela é real, poderosa e mortal para quem se aproxima de qualquer forma, de uma forma de vida. E o sumo sacerdote não poderia entrar quando quisesse no Santo dos Santos, mas somente no dia e no modo que Deus determinasse. E isso ensina que Deus não é inacessível, mas ele é perigosamente santo. E há um caminho apropriado para aproximar dele, não é de qualquer jeito. A adoração ela deve ser marcada por reverência, não por improviso. E Cristo é o cumprimento disso. Ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, como dito lá em Hebreus 9:12, abrindo o caminho que nenhum outro sacerdote conseguiria abrir permanentemente. Eles teriam que uma vez no ano fazer isso, por isso, um único ato fez definitivamente. Então, o verso 3. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho com calções também de linho por baixo. Porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Então, todos os outros dias, Arão usava as vestes gloriosas, o peitoral, o éfode, a mitra, as pedras preciosas. Ele usava toda aquela veste cheia de detalhes. Mas no dia da expiação, Deus ordena que ele use somente o linho branco. Ele se vista todo de branco, simples, sem adorno nenhum. E isso simboliza a humilhação. Um sacerdote que se apresentava como servo, não como majestade. E também aponta para a pureza. O linho branco ele representa a santidade e a simplicidade. E também aponta para Cristo, que esvaziou-se de si mesmo, como diz lá em Filipenses 2:7, sendo esse o nosso mediador. Além disso, Arão precisava lavar todo o corpo antes de vestir o linho, mostrando que nem o sacerdote está acima da necessidade de purificação. O sangue de Deus exige a santidade, exige até que o mais santo entre os homens seja purificado. Ninguém está livre de ser pecador. Verso 5. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Então, antes de expiar o povo, antes de purificar o povo, Arão precisava expiar-se e purificar-se a si mesmo, indicando que o líder espiritual não ministra a partir da perfeição dele, mas da purificação. E Deus começa seu trabalho no sacerdote, depois no povo. O sacerdote tem que ser preparado para depois poder ministrar. Cristo, sendo puro, não precisou oferecer sacrifício sobre si mesmo, ele era superior a Arão, como dito lá em Hebreus 7:27. O povo trazia 2 bodes, como pode observar aqui, indicando que a expiação deles exigia um símbolo duplo, a morte e a renovação e a remoção do pecado, algo que a gente vai ver adiante. Depois pegará 2 bodes e os apresentará ao Senhor
à entrada da tenda do encontro, e lançará sorte quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Então aqui é um dos símbolos mais profundos de toda a Bíblia. O primeiro bode é sacrificado para Deus. Esse representa a expiação pelo sangue. O bode morria no lugar do povo. Já o segundo bode, ele ia para Azazel, ele era enviado para o deserto. Ele representa a remoção do pecado, carregando as iniquidades, o pecado do povo para longe, aquele bode. Juntos eles representam o perdão através do sangue, a purificação com a remoção, a substituição, um morre pelo povo, e a libertação, o pecado é levado embora, para longe. E isso também é algo que aponta profundamente para Cristo, porque essa dupla obra foi realizada perfeitamente nele. Ele morreu pelos nossos pecados, como diz em Isaías 55, e levou sobre si nossas iniquidades e as afastou para sempre, como dito lá em Hebreus 9:26. O dia da expiação, então, portanto, ele é uma dramatização profética do Evangelho, do que viria séculos depois em Jesus. Verso 11. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Ele oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Então, antes de interceder pelo povo, o sumo sacerdote precisa tratar do próprio pecado. Isso revela que ninguém pode mediar diante de Deus se antes não estiver com as mãos limpas, não estiver purificado. O novilho oferecido por ele e por sua casa mostra isso, que o sacerdote era pecador e precisava de expiação também. Somente depois dele ser purificado é que ele poderia entrar no Santo dos Santos para interceder pelos outros. E em Cristo isso se cumpre de modo perfeito. Arão precisava de um sacrifício para si, já Jesus não precisava. Ele era o único sacerdote que não necessita de expiação, porque ele é sem pecado, como dito em Hebreus 7:26-27. Pegará o incensário cheio de brasa do altar, que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está em cima da tábua da aliança, a fim de que não morra. Então o sacerdote levava o incensário lá para dentro para trás da cortina, no Santo dos Santos, de modo que uma nuvem com o aroma enchesse o ambiente. E essa nuvem servia para 2 propósitos. Primeiro, para proteger Arão da glória de Deus, para que ele não morra, e depois como uma intercessão, como dito lá no Salmo 141:2 e em Apocalipse 5:8, da oração subir como fumaça, como aroma agradável. E espiritualmente esse incenso ele representa a oração, a mediação, e antes do sangue ser aplicado havia essa preparação, a oração subindo antes. Sem a oração a expiação não era completa, e sem a intercessão ninguém poderia se aproximar do trono. Cristo cumpre isso plenamente também, ele vive sempre para interceder por nós, como diz lá em Hebreus 7:25. Pegará um pouco do sangue de um novilho e com o dedo os aspergirá sobre a parte da frente da tampa e depois com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então, o sangue de novilho era aplicado sobre o propiciatório, a cobertura da arca, diante dela, no propiciatório, 7 vezes, como o número de perfeição e plenitude. E esse rito ele significa que o sangue cobre a lei que está dentro da arca, simbolizando que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E o propiciatório, ou assento da misericórdia, como é chamado, é o lugar onde Deus se encontra com o homem. Mas esse encontro só ocorre porque o sangue cobre a lei que o condena, que condena o pecado do homem. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu, fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho, ele o aspergirá sobre a tampa na frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro que está entre eles no meio de suas impurezas. Então aqui Arão oferece o bode da expiação pelo povo. Interessante observar, o primeiro sacrifício foi pelo sacerdote, e esse agora é pelo povo inteiro, por toda a população de Israel. O sangue do bode ele era aplicado no Santo dos Santos e isso purificava o santuário também, de todas as contaminações espirituais acumuladas ao longo do ano. Esse ritual é feito uma vez ao ano, revelando que o pecado do povo suja a casa de Deus. A casa de Deus também precisa ser purificada. No Novo Testamento é retomada essa ideia lá em Hebreus 9:23, quando é dito que era necessário purificar as figuras das coisas celestiais. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída dele. Depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda
Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar para a propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Então aqui é o clímax do ritual. Arão fica sozinho com Deus. Ninguém pode entrar ou ajudar ele. E tanto que tem uma história, ele entrava com um sacerdote com uma corda no calcanhar, caso ele morresse lá dentro, poder ser puxado para ninguém entrar lá dentro. O santuário inteiro é purificado nesse ritual. E o altar recebe o sangue da expiação. E aqui a gente encontra um dos ministérios mais profundos de toda a Bíblia. O momento da expiação que só o sacerdote pode viver. A obra redentora ela é solitária. No Calvário, Jesus ficou sozinho, os discípulos fugiram, e a obra dele era só ele e Deus, da mesma forma. E sozinho pisei no lagar, como dito lá em Isaías 63, 3. O sangue aspergido 7 vezes também sobre o altar mostra que houve uma purificação plena, reconciliação plena, e o altar sendo restaurado ao seu propósito, a adoração, o sacrifício ele é santo. Quando Arão terminar de fazer propiciação no lugar santíssimo pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e o porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem destinado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades dele para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Então, isso ocorre como a parte mais simbólica do cerimonial. Primeiro, Adão fez a expiação pelo pecado do santuário, a propiciação, depois ele traz o bode vivo, o bode emissário, o expiatório, como é chamado, ele é reservado para Azazel. Arão põe as mãos sobre a cabeça do animal, um gesto que simboliza a identificação, o pecado é transferido para aquele bode, e a confissão completa, todas as iniquidades, todas as transgressões, todos os pecados dele e de Israel são confessados ali, não literalmente, que não teria como saber todos, mas admitindo a condição de pecadores, de falhos, e também o bode ele é a substituição, o bode carrega o que Israel não pode carregar, o peso do pecado. Ele é levado para o deserto como símbolo do isolamento, a morte e o esquecimento. Ele não voltará jamais a ser visto. O pecado do povo está sendo removido definitivamente, não apenas perdoado, mas apagado. E o nome dele aqui, Azazel, interessante, é que ele pode significar tanto como o bode que vai embora, a remoção completa, ou, segundo alguns estudiosos, um lugar remoto ou inabitável. Então, o sentido principal aqui é o mesmo: o pecado é levado para longe, removido definitivamente. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no Santo dos Santos e deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Então, depois que o pecado é removido, que o bode é levado embora, Arão precisa tirar as vestes de linho, símbolo da humildade do serviço, banhar-se em água, a purificação pelo contato simbólico com aquele pecado que ele transferiu, e vestir as roupas sacerdotais tradicionais dele, né? A restauração total dele, e oferecer depois disso um holocausto, uma entrega completa a Deus. E esse processo mostra que a expiação não é apenas apagar o pecado, mas restaurar o sacerdote, a adoração e a comunhão do povo. E também, novamente, isso aponta para Cristo, que ele fez isso por nós. Ele tomou o nosso pecado sobre si, como dito lá em 2 Coríntios 5:21, foi purificado no sentido de ser separado para a obra e reintegrou o seu povo à presença de Deus através do seu sacrifício. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel lavará suas roupas e se banhará com água e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com o fogo. Aquele que os queimar lavará as roupas e se banhará com água e depois poderá entrar no acampamento. Então, a purificação aqui ela é completa. O bode que levou o pecado para ser esquecido no deserto, o resto dele. O homem que o conduziu precisa se lavar antes de voltar. E o resto do sacrifício são completamente destruídos fora do arraial, fora da cidade, longe do povo. Nada com o pecado poderia ficar ao redor do santuário. Isso também aponta para Cristo, que foi crucificado fora da cidade, carregando nossos pecados para longe, para que nada ficasse entre nós e Deus, não houvesse mais essa separação. Esse é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês
se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem manual de terra, nem o estrangeiro residente. Então, no dia da expiação não era uma escolha, nem um evento social, era um estatuto perpétuo, obrigatório para todos os israelitas nativos, estrangeiros residentes e toda a comunidade, sem distinção. E aqui tem vários detalhes que devem ser seguidos. Humilhar-se a si mesmo, que significa fazer jejum, o arrependimento, a introspecção, o aquebrantamento. E esse não era um dia de festa, era um dia de aquebrantamento diante da santidade de Deus, de reconhecer a condição de pecador. E a proibição de trabalhar nesse dia também ela tem um significado muito profundo, mostrando que o perdão não vem das nossas obras, a expiação é inteiramente obra de Deus e o homem descansa enquanto Deus age. E o evangelho é uma, isso aqui é uma sombra do que seria o evangelho, mostrando que a salvação não é fruto do esforço humano, mas obra do sumo sacerdote Jesus. Portanto, nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Aqui está o núcleo do dia da expiação: a purificação, a limpeza, o perdão, a reconciliação e a renovação espiritual. E interessante, de todos os seus pecados. Isso significa que o Yom Kippur trata todos os pecados desconhecidos, não confessados, omitidos, aqueles que o povo não percebia, não se recordava. É uma limpeza total, profunda da purificação de todo o povo. Esse lhe será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. Então, mais uma vez, o descanso é enfatizado. Não era apenas dia de trabalho, era sem trabalho, era um dia sabático, o descanso mais profundo possível. E o porquê disso? Porque quando Deus purifica, o homem não trabalha, não pode ajudar, não pode melhorar o sacrifício, não pode fazer nada além de confiar. O dia da expiação, então, ensina que o perdão não é conquistado, é recebido. A graça não é merecida, é concedida. Assim como no sábado aponta para o descanso da criação, lá em Êxodo 20, o Yom Kippur aponta para o descanso da redenção, cumprida em Cristo. Vinde a mim, todos vós, e darei descanso, como diz lá em Mateus 11, 28. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai, como sumo sacerdote, fará a propiciação por todas as vestes sagradas de linho e fará a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Então, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, não era um trabalho de um sacerdote comum, e nem o povo, nem os líderes políticos. Ele era o único que poderia fazer isso, e haveria uma sucessão. Um dos filhos dele seria o novo a tomar essa função. E o fato do único podendo fazer isso ser o sumo sacerdote aponta também para Cristo sendo o único mediador, como dito lá em 1 Timóteo 2,5, o sumo sacerdote perfeito, como dito lá em Hebreus 4,14, que ele entrou com seu próprio sangue e fez expiação pelo povo e purificou o santuário celestial, como diz lá em Hebreus 9, 23 a 24. O sacerdote ele fazia expiação pelo santuário, pela tenda, pelo altar, pelo sacerdote, pelo povo. O pecado contaminava tudo e tudo era purificado a partir desse ato. Esse é um decreto perpétuo para vocês. A purificação será feita uma vez por ano, por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, o versículo final, ele reafirma esse caráter perpétuo. Ele resume o propósito, sela a obediência de Arão e encerra o capítulo com essa reverência, uma vez por ano. Todos os outros sacrifícios, eles eram diários, semanais, mensais, mas o Yom Kippur, ele era o dia supremo da reconciliação, da esperança e da renovação espiritual. Mas era algo temporário, repetido todos os anos, mas era uma sombra do verdadeiro sacrifício. Cristo fez isso uma única vez e para sempre, como diz lá em Hebreus 10, 12. Então, o que nós aprendemos com esse capítulo? Que a salvação não é pelas obras, o povo descansa enquanto a expiação é feita, enquanto Deus trabalha, e a expiação completa purifica os pecados conhecidos e desconhecidos. É uma limpeza total. Deus exige arrependimento real também. Exigir a alma é quebrantar o coração, essa necessidade. O sacerdote aqui, ele aponta para Cristo, o único capaz de nos reconciliar com Deus. E também vemos que Cristo cumpriu o Yom Kippur de forma definitiva e única, não anual, mas eterna. A santidade é a comunhão restaurada. Deus quer andar com o seu povo. Tudo bem até aqui? Então, vamos avançar para o capítulo 17. 17 ele é um capítulo mais teológico e centrais de todo o livro.
tanto que ele é considerado pelos estudiosos como parte do Código da Santidade. Aqui Deus estabelece leis sobre o sangue, o sacrifício e o culto, deixando bem claro que a vida pertence a Deus, o sangue não é algo comum e o culto deve ser centrado em Deus, não em ídolos. E esse capítulo ele funciona como uma ponte entre as leis sacerdotais, que a gente viu, do capítulo 1 ao 16, e as leis de santidade prática, do 18 ao 27. Ele fica bem no meio, ele é como se fosse um divisor de águas. E aqui ele começa questionando quem Israel deve oferecer o sacrifício, e continua explicando porque o sacrifício é sagrado, e termina afirmando que nenhum israelita pode viver como os povos ao redor, tem que ser diferente e separado. Então vamos à leitura. Senhor disse a Moisés: diga a Arão e seus filhos e a todos os israelitas que o Senhor ordenou. Qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não o trouxer à entrada da tenda do encontro, para apresentá-lo como oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue, e remou sangue e será eliminado do meio do seu povo. Então aqui Deus estabelece uma regra fundamental: nenhum sacrifício pode ser feito fora do tabernáculo. E o porquê disso? Porque a adoração deveria ser pura, sem mistura com ídolos, visível diante dos sacerdotes, ordenada conforme a lei e coletiva, não individualista. Qualquer pessoa que sacrificasse um animal em outro lugar era considerada culpada de sangue, ou seja, como se tivesse cometido um assassinato espiritual. Isso porque sacrificar fora do tabernáculo significava interferência religiosa, cada um criando seu próprio culto, uma possível idolatria, uma mistura com cultos pagãos, um desrespeito à santidade do altar e romper da comunhão com Deus. Os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a fazer ao Senhor, entregando aos sacerdotes para oferecê-lo ao Senhor, na entrada da tenda do encontro, e os sacrificarão como oferta de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerá mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam um culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para as suas gerações. Só que Deus revela o motivo dessa proibição. Os israelitas estavam sacrificando no campo, ou seja, imitando os rituais pagãos. A palavra hebraica para descrever isso aqui é seirim, que é traduzido como demônio, significa bode selvagem, criaturas do deserto ligadas à feitiçaria, idolatria, espíritos cultuados em práticas pagãs. Ou seja, Israel estava misturando o culto a Deus com ritos demoníacos, com ritos pagãos, e Deus declara: nunca mais vocês farão isso. A idolatria ela é descrita como prostituição espiritual, que rompe a aliança com Deus e entrega o coração a outros amores, a outras divindades. Diga-lhes: todo israelita ou estrangeiro, residente que oferecer holocausto ou sacrifício e não trouxer a entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Então a repetição enfatiza a gravidade disso. Não era permitido um culto paralelo, um sacrifício independente, um altar particular, uma espiritualidade sem submissão à autoridade espiritual sacerdotal. A expressão aqui será eliminado significa que a pessoa seria excluída da comunidade, rompida a aliança com ela e colocada sob o julgamento de Deus. O sacrifício tinha um valor no altar, não no campo, na casa, nem nos altares improvisados. E o que isso tem para ensinar? A adoração só tem valor quando ela é oferecida no lugar certo, na presença de Deus, oferecida pelo mediador certo, que é Cristo, naquela época, prefigurado na pessoa do sacerdote, e oferecida de maneira certa, conforme a palavra, e oferecida com o coração certo, arrependimento e fidelidade. Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do meu povo. Aqui começa uma das ordens mais sérias da lei. Não é apenas um mandamento, é uma proibição com julgamento direto de Deus. Deus declara que todo homem israelita ou estrangeiro que comer sangue será eliminado do povo. Ele diz: eu me voltarei contra. Significa que Deus se torna inimigo daquele que profana o sangue. E por que disso também? Porque o sangue ele é a vida pertence exclusivamente a Deus. No mundo pagão, beber sangue era uma prática religiosa comum, ligada à magia, adivinhação, a rituais de violência, e Deus separa Israel disso radicalmente. Pois a vida da carne está no sangue, e eu odeio a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida. Então aqui Deus revela o porquê que o sangue é santo. O sangue contém a vida, biologicamente, espiritualmente, simbolicamente, onde a vida há sangue. E o sangue transporta alimento, oxigênio, defesa, movimento, no contexto biológico. Ele é o pulso da existência. E Deus deu o sangue somente para o altar. O sangue não pertence ao homem, não é alimento, não é bebida, não é objeto de magia.
O sangue foi dado exclusivamente para a expiação do pecado. E o sangue faz expiação em virtude da vida. A morte não expia nada por si só. O que expia é a vida derramada. Por isso que o sacrifício aponta para Cristo, o único cuja vida é perfeitamente digna de expiar todas as almas. Quando Jesus derrama seu sangue na cruz, ele não apenas morre, mas ele carrega e entrega sua vida como expiação, como dito lá em Mateus 26, 28. Por isso digo aos israelitas: nenhum de vocês poderá comer sangue, tampouco o estrangeiro residente. Então, porque o sangue é vida e a vida é de Deus, de ninguém. O judeu, o estrangeiro, ninguém poderia tocar no sangue para uso próprio. Isso inclui rituais, festas, práticas de magia pagã, adoração, alimentação. Com isso, Deus está protegendo a dignidade da vida, a santidade da expiação, o valor da aliança e a diferença do povo dele com os outros povos. Comer sangue ou tentar possuir a vida por si mesmo era uma rebelião espiritual contra Deus. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra. Caçar não era proibido, mas o sangue, sim, permanecia sagrado. Então, Deus declara que deveria, ao derramar o sangue do animal que foi caçado, deveria cobrir com terra, reconhecendo que a vida pertence a Deus. E esse cobrir com terra ele significa isso, o respeito à vida interrompida, o reconhecimento da santidade do sangue e a consciência de que Deus é dono da vida e da morte. Tanto daquelas práticas pagãs que usavam o sangue para feitiçaria e rituais. Porque a vida de toda a carne é seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é seu sangue. Todo aquele que comer será eliminado. Então Deus repete o fundamento mais uma vez. Quando Deus repete, ele realmente quer dar ênfase. O versículo reforça as verdades aqui, que a vida está no sangue. Não apenas humana, mas de toda a carne. E o sangue ele é inviolável. Israel não pode tratá-lo como alimento ou objeto. E terceiro, a violação resulta em eliminação, porque profanar o sangue é profanar a vida e a expiação. E esse versículo ele aponta diretamente para o Novo Testamento. Lá em Atos 15, 20, o Concílio de Jerusalém reafirma essa proibição de sangue que os gentios convertidos deveriam adotar, mudando as práticas que eles tinham antes de se converterem. Não por lei cerimonial, mas por respeito à vida e à rejeição ao paganismo. E também um fato interessante, a ceia do Senhor não é beber o sangue literal, mas participar da vida de Cristo. Todo aquele que, natural da terra ou estrangeiro, comer um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Então estará puro. Então aqui Deus trata de uma situação cotidiana prática, comer a carne de um animal encontrado morto, seja por doença, velhice, acidente ou a carne dilacerada por feras. Vamos supor que um gado foi atacado por algum animal selvagem. Isso não era proibido, como a idolatria, nem era pecado mortal, mas gera uma impureza cerimonial, porque aquele animal não passou pelo ritual apropriado de derramamento de sangue, já que morreu de outra forma alheia. E aqui é que é o problema, não a carne em si, mas o contato com a morte, simbolizando que era o reino do pecado e da corrupção. Por isso, quem comesse esse tipo de carne precisava lavar as roupas, tomar banho e ficar impuro até o pôr do sol, para depois disso ser declarado limpo. Isso ensina que a impureza cotidiana exige um arrependimento cotidiano. Não é o juízo severo, mas o caso de idolatria ou consumo deliberado de sangue. Ele exige uma responsabilidade e uma consciência. Mas se não lavar suas roupas, nem se banhar, sofrerá as consequências da iniquidade. A negligência com a purificação se torna pecado. Note que comer a carne em si não era pecado mortal, mas deixar de purificar-se era. A pessoa que ignora a sua impureza leva sobre si a sua iniquidade. Isso significa que a pessoa seria culpada diante de Deus porque tratou com descaso a santidade e deixou a impureza permanecer sobre ela. Esse é um retrato, claro, da espiritualidade bíblica. A negligência com a santidade gera iniquidade. Não apenas o erro em si, mas a falta de arrependimento e o cuidado que torna alguém impuro diante de Deus. E com esse capítulo a gente aprende que o contato com sangue, com o morto, ele é inevitável, mas a negligência com a purificação é que gera o pecado. Deus exige responsabilidade pessoal e na santidade. E ser contaminado não é o fim, mas permanecer impuro é a verdadeira culpa, é o verdadeiro fim. A pureza exige uma rotina espiritual, lavagem diária, e Cristo é a água viva que nos purifica e sempre buscamos ele. Por fim, a santidade não é ausência de fraqueza, mas a constância no arrependimento. Percebemos que diante da nossa impureza existe sempre uma possibilidade de nos purificarmos.
Tem até aqui? Então vamos para o capítulo 18. O capítulo 18 ele é um dos capítulos mais sensíveis de todo o Torá. É um capítulo que estabelece as leis morais sexuais, colocando a sexualidade dentro do âmbito da santidade, da aliança e da ordem criacional. Aqui Deus não apenas proíbe práticas específicas, mas ele revela o propósito da sexualidade, que é refletir a sua santidade e preservar a dignidade humana. O capítulo também contrasta o padrão de Deus com o padrão do Egito, de onde Israel viveu, e de Canaã, para onde Israel está indo, mostrando que a santidade dos relacionamentos ela é um diferencial que marca o povo de Deus. Então vamos à leitura. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, assim como no Sinai, o capítulo começa com essa afirmação: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E essa frase ela aparece repetidamente como uma função central, lembrar quem é o dono da vida e quem define o que é santo, e também quem estabelece os limites entre o ser humano, inclusive da sexualidade. Antes de Deus dizer o que fazer, ele lembra quem ele é. Toda a moralidade bíblica nasce do caráter de Deus, não da opinião humana, da cultura que o povo vive. Ela nasce do caráter de Deus. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu estou levando. Não sigam suas práticas. Egito e Canaã representam os dois extremos da impureza sexual. O Egito é um símbolo do passado, do pecado, da escravidão moral, e Canaã como símbolo do futuro, das tentações e da cultura pagã sexualmente corrompida. Israel está entre esses dois mundos e Deus pede ruptura com ambos. A santidade ela não é inspirada pela cultura anterior nem pela cultura seguinte, mas por Deus. E no Egito e em Canaã havia incesto normalizado, prostituição cultural, relação com animais, poligamia abusiva, rituais sexuais pagãos, casamento entre parentes próximos, relações sexuais entre familiares. E Deus deixa bem claro: vocês não podem se moldar ao mundo que vieram, nem ao mundo que estão indo. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, a ênfase é meus juízos, meus estatutos, andeis neles. A sexualidade para Deus não é neutra, ela é parte da vida moral e espiritual. Então, é preciso ouvir a palavra, guardar no coração e andar conforme ela. A santidade sexual não é apenas evitar pecados, mas caminhar em obediência ativa. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, esse versículo ele é extremamente importante. Paulo reafirma ele lá em Romanos 10:5 e em Gálatas 3:12. E aqui Deus afirma que obedecer aos mandamentos traz vida. Não somente vida biológica, mas vida espiritual, emocional, moral e relacional. A santidade sexual não é uma limitação, mas é uma proteção. Deus está preservando Israel da desestruturação familiar, do abuso, da violência sexual, da idolatria, das doenças, da degradação social e moral e da perda da identidade. A sexualidade e a obediência é o caminho da bênção e da vida plena. Ninguém poderá se apropriar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Então Deus coloca a ordem onde as culturas antigas praticavam confusão, especialmente no Egito, onde os faraós tinham a prática de incesto como algo muito comum. Inclusive, o casamento entre irmãos era uma prática bem cotidiana lá no Egito. Israel precisava entender que a sexualidade é santa, tem limites firmes. A família não é um território de experimentação sexual. A razão é teológica. Eu sou o Senhor. Ou seja, a santidade do povo é o reflexo da santidade do próprio Deus. Não desonre o seu pai envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher de seu pai. Isso desonraria seu pai. Então, isso refere-se tanto à mãe quanto à madrasta. O lar deve ser um ambiente inviolável. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha de seu pai ou da sua mãe. Tem ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Então, as nações vizinhas, como o Egito, permitiam esse tipo de união. Deus proíbe absolutamente. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha de sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher de seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Então, o incesto destrói a estrutura geracional e é totalmente condenado aqui. Não se envolva sexualmente com a irmã de seu pai. Ela é a parenta próxima de seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe. Ela é a parenta próxima de sua mãe. Não desonre o seu irmão ou irmão de seu pai apropriando da
sua mulher para com ela se envolver sexualmente, ela é sua tia. Então, eles representavam as figuras parentais de autoridade, de respeito, os tios, o grau ascendente. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonraria seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha de sua filha. São parentes próximos, é perversidade. Não tome por mulher a irmã de sua mulher, tornando-a rival, envolvendo sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Então, mesmo indiretos, esses relacionamentos são proibidos porque eles destroem os vínculos familiares e criam contenda, criam rivalidade. Em resumo, Deus protege a família de qualquer forma de abuso, manipulação ou exploração sexual. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza de sua menstruação. A lei marca um limite temporário. Aqui Deus ensina sensibilidade e respeito ao corpo da mulher. E em todas as outras culturas era tratada como um objeto, era humilhada. Não se deite com uma mulher de seu próximo, contaminando-se com ela. Aqui Deus proíbe o adultério porque ele destrói as famílias, a comunidade, as alianças e a própria alma. A palavra hebraica para contaminação utilizada aqui é o tamé, que indica mancha espiritual profunda. O adultério é, antes de tudo, a traição à aliança. Lembrando que o casamento é simbolizado por uma aliança, a aliança de Deus com o seu povo. Não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profane o nome de seu Deus, eu sou o Senhor. Não se deite com um homem. Aqui, Moloque, o moleque, era uma divindade muito conhecida entre os povos cananeus e amonitas, associada a sacrifício infantil, especialmente de bebê ou criança pequena, envolvendo rituais com fogo e culto de caráter de idolatria moral. O culto a Moloque era considerado uma das práticas mais abomináveis da antiguidade. Na arqueologia, há relatos que apontam que havia um ídolo, uma estátua oca de metal, que era aquecida por baixo com fogo e as crianças eram colocadas no braço do ídolo incandescente. O lugar mais associado a esse ritual é o Vale de Inon, lá em Guena, ao sul de Jerusalém. Embora hoje ninguém mais pratique esse tipo de ritual a Moloque, literalmente, existem paralelos modernos, como colocar os filhos em situações destrutivas por causa de ídolos modernos, como o dinheiro, sucesso, trabalho, vícios tecnológicos, e perder valores espirituais e morais por influência da cultura. O princípio bíblico aqui é os filhos não devem ser entregues a qualquer tipo de idolatria ou destruição, mas são chamados a protegê-los e apresentá-los diante de Deus. Verso 22. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Esse versículo aqui ele é direto e claro. Deus, ao definir os limites sexuais, ele inclui as relações sexuais entre os homens. Uma cultura pagã onde isso era comum, Deus estabelece uma ordem baseada na criação. Homem mais mulher igual a união completa e fecunda. É importante entender isso com verdade e amor. Isso é um limite moral, não uma autorização ao ódio ou à violência. Deus estabelece a ordem e a igreja responde com amor e graça. Cristo acolhe os pecadores, mas não aprova as práticas que ferem a sua santidade. Verso 23. Não tenha relações sexuais com um animal contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para ajuntar-se com ele. É depravação. A bestialidade era comum nos cultos pagãos ao redor de Israel. E aqui Deus estabelece o limite da própria humanidade, pedindo a degradação sexual que transforma a pessoa em menos humana. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminarão as nações que vou expulsar da presença de vocês. Deus aqui ele adverte que a imoralidade contamina. Ela não apenas é um erro, mas uma fraqueza humana que produz impureza espiritual, algo que é realmente profundo. As nações cananeias que habitavam as terras ao redor de Israel haviam praticado exatamente todas essas coisas: o incesto, o adultério, a prostituição cultural, o abuso infantil, a bestialidade, a idolatria sexual, e a consequência qual foi? A contaminação espiritual coletiva. Até a terra ficou contaminada e eu castigarei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Então aqui está uma das afirmações mais impressionantes das Escrituras. A terra vomita os habitantes que vivem na imoralidade. Significa que o pecado sexual corrompe o tecido social, destrói as famílias, quebra a ordem moral, altera o ambiente espiritual da toda a nação. E a terra vomitar significa que a iniquidade, o juízo, a perda do privilégio de permanecer ali e a expulsão por um exílio.
O pecado sexual, ele expulsa da presença de Deus e traz juízo. Mas vocês obedecerão meus decretos e as minhas leis. Nem o natural na terra, nem o estrangeiro residente dentre de vocês farão nenhuma das abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitam essas terras antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. Então Deus não deixa o espaço para neutralidade. Israel deveria obedecer todos esses estatutos e juízos, isto é, aos limites de Deus, não aos impulsos do coração e nem aos valores das nações. Não deveriam se amoldar à cultura dos vizinhos, dos povos que eles estavam vivendo agora. E a ênfase aqui é clara: não copiemos o mundo, vivemos segundo a palavra. Os cananeus viviam sem limite, viviam sem temor a Deus, sem respeito à família, sem pudor, sem pureza. E Israel deveria ser exatamente o oposto de tudo isso. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Então a mesma sentença que caiu sobre as nações que estavam antes de Israel seria a que apontaria para Israel também. A terra aqui ela é personificada, ela engole e abraça quem é justo, mas ela vomita quem é contaminado. E essa linguagem forte é para ensinar verdades profundas. Deus é justo com todos, ele não faz acepção de pessoas nem de povos. Israel não seria privilegiada por ser Israel. O pecado, seja de quem for, terá juízo e consequência. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem, serão eliminados do meio de seu povo. Obedeçam meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês. Nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Então, o texto termina com uma síntese muito forte. Quem fizer essas coisas será contaminado do povo. Será cortado do povo, quer dizer. Há duas dimensões aqui. A pessoal, cada indivíduo é responsável por suas impurezas, e coletiva. A comunidade deveria rejeitar as práticas de impureza. Deus encerra o capítulo com uma chamada à separação total. Não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês. Eles e não se contaminem com eles. Em outras palavras, a moral de Deus é diferente da moral do mundo. O que isso tudo tem a dizer para nós? E o pecado sexual ele contamina profundamente a pessoa, a família e a sociedade. A terra vomita o pecado onde não há santidade e há colapso. E Deus trata nações inteiras conforme a sua moralidade. Por isso que nações podem ser vistas de forma diferente por Deus, conforme é o nível de santidade delas. O povo de Deus deve rejeitar a cultura da imoralidade. A santidade ela é a proteção e bênção, o pecado é a causa da expulsão. A obediência sexual é uma forma de adorar a Deus com o corpo também. Sim. Bem até aqui? Então vamos para o capítulo 19. O Levítico 19 ele é um dos livros mais citados pelo próprio Jesus durante o ministério dele aqui na Terra. E aqui a gente encontra o coração do Torá ético, a santidade aplicada à vida diária. E Levítico 11 ao 18 tratava principalmente a pureza ritual e moral. O capítulo 19 ele aplica a santidade ao cotidiano, às relações humanas, à justiça social, ao amor ao próximo e ao culto verdadeiro. Então, vamos à leitura. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, esse verso ele é o coração do capítulo. Aqui é a chave. É um dos eixos de toda a Bíblia. Deus chama toda a congregação, não apenas os sacerdotes e os líderes. A santidade ela não é exclusividade dos religiosos, dos líderes, mas uma vocação de todo o povo de Deus. E a razão da santidade não é cultural, moral ou tradicional. Não é porque sejam santos porque vocês são bonitos, sejam santos porque vocês são úteis, sejam santos porque são moralmente corretos ou inteligentes, mas sim sejam santos porque eu sou santo. O caráter de Deus é o fundamento da ética cristã. A santidade bíblica ela não é um isolamento, mas é uma imitação do caráter de Deus. Respeite cada um de vocês, a sua mãe e seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Então, o interessante é que Deus coloca a mãe primeiro. O Torá reconhece a autoridade e o peso emocional da figura materna. Honrar os pais é o primeiro mandamento da natureza humana. E antes mesmo do culto, indicando a santidade começa dentro de casa. E a santidade se expressa no tempo também, na outra metade do versículo. O sábado é lembrado porque o povo pertence a Deus, não ao trabalho, nem aos ídolos, nem ao próprio ritmo. Isso é um sinal de que Deus governa o tempo, Deus dá o descanso, Deus é o centro da vida. E para nós hoje esse princípio permanece. Separar um tempo para Deus é parte da santidade prática.
Não se voltem para ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aqui Deus lembra que a santidade significa lealdade exclusiva. O coração humano é propenso à idolatria. E a idolatria é tudo que toma ou concorre com Deus. A idolatria hoje não é mais essas estátuas de figuras como era naquela época. Ela pode ser personificada através do dinheiro, da autoimagem, do prazer, do poder, relacionamentos, ideologias, ministérios ou até mesmo religião. Pode se tornar um ídolo. A santidade é ter um coração monoteísta, totalmente centrado em Deus. Quando vocês oferecerem sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que oferecerem ou no dia seguinte. E o que sobrar até o terceiro dia será queimado. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Quem comer sofrerá as consequências de sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor. Será eliminado do meio do povo. Então aqui Deus ensina que o culto deve ser íntegro, sem desleixo ou aproveitamento pessoal. Os israelitas não poderiam guardar o gesto de sacrifício, manipular a oferta, atrasar o consumo ou tratar o santo como algo comum. Espiritualmente significa não banalize o culto, não ofereça a Deus uma sobra, não adote um evangelho relaxado de qualquer jeito. O sacrifício era a expressão da gratidão e comunhão. Deixar sobrar significava desprezo, desrespeito a Deus. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas de sua colheita. Não passem duas vezes pela vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para os necessitados e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Israel deveria deixar parte da colheita sem colher, para que os pobres estrangeiros pudessem se alimentar dignamente. Não poderia passar duas vezes colhendo e nem colher o que cai no chão. E esse princípio ele é revolucionário para aquela época. A santidade verdadeira ela não é algo egoísta. O campo pertence a Deus, portanto a colheita nunca é totalmente nossa. Sempre é uma parte reservada para quem precisa. E essa lei ela é aplicada maravilhosamente lá no livro de Ruth, onde ela é sustentada através dos restos da colheita de Boaz, mas que na verdade era prova do cuidado de Deus, da santidade, cuida do vulnerável. Deus cuida do órfão, da viúva e do necessitado. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome de seu Deus. Eu sou o Senhor. Então, aqui são três pilares éticos: não furtar, a santidade econômica, não mentir, a santidade relacional e não usar o nome de Deus em vão, a santidade espiritual. A santidade começa dentro da alma, mas aparece na forma como tratamos o próximo. A mentira, a falsidade e a injustiça são opostos diretos do caráter de Deus. Não oprimam, não roubem seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço frente do cego. Mas tenham o seu Deus, mas temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Aqui Deus desce o detalhe de cada cotidiano, ele vai explicando. A santidade aqui inclui como eu trato o trabalhador, como eu trato o fraco. Não reter o salário significa uma justiça trabalhista, ser justo com quem trabalhamos, não amaldiçoar o surdo, não agredir quem não tem capacidade de se defender, e não pôr pedra de tropeço diante do cego, não manipular ou explorar os vulneráveis. Tudo isso é resumido com uma frase maravilhosa: mas tema o seu Deus. Ou seja, como eu trato os fracos revela como o meu temor a Deus. Quem teme a Deus jamais abusa do outro, abusa do quem está numa situação inferior. Não cometam injustiça, não num julgamento. Não favoreçam os pobres nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Então aqui tem duas coisas que Deus abomina: a parcialidade e a fofoca, ou mexerico. A justiça divina não favorece o pobre por pena, nem o rico por poder. Ela julga com retidão. E a fofoca aqui ela é tratada como violência. Não se levante contra a vida do seu próximo, como é dito ali após a fofoca. A língua mata reputações, destrói famílias e espalha contaminações. O fofoqueiro é quase um leproso espiritual, transmitindo sujeira por onde passa, contaminando. Não guardem ódio contra seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofra consequência de um pecado. Não procure vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E essas talvez são as palavras mais elevadas de todo o Torá.
Aqui Deus exige duas atitudes raras: amar e confrontar com amor. Repreender com zelo, evitando o pecado e protegendo os relacionamentos, mas guardando a ira, o ressentimento e buscar vingança, isso é proibido, e contradiz o caráter de Deus. E o mandamento final: ame cada um próximo como a si mesmo. Esse é o núcleo do capítulo. Jesus chama como o segundo maior mandamento, lá em Mateus 22, 39. E Paulo, lá em Gálatas 5,14, também diz que toda a lei se cumpre em uma só palavra: amar o teu próximo como a ti mesmo. A santidade culmina no amor, não no ritualismo. Obedeça a minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de sementes na lavoura. Não usem roupas feitas de dois tipos de tecido. Esse versículo aqui ele parece estranho. Ele introduz três proibições simbólicas e práticas: o cruzamento de animais diferentes, a mistura de sementes e roupas com tecido misturado, lã com linho, por exemplo. Essa lei parece estranha ao olhar moderno, mas elas têm três lições espirituais profundas. E Deus ama a ordem e a distinção. A primeira: cada espécie tem o seu lugar, cada semente tem o seu propósito. O povo santo não poderia abraçar misturas que apagassem identidade. Israel deveria rejeitar as práticas pagãs. O cruzamento de animais, rituais agrícolas, mágicos, roupas místicas eram comuns entre os cultos pagãos. E a santidade exige clareza, não mistura. Deus não é um Deus de confusão. A vida do crente não pode ser fragmentada, híbrida, moralmente confusa. Deus não aceita a mistura entre luz e trevas, santidade e impureza. Ou a gente é frio ou é quente. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada, nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos. Portanto, ela não havia sido libertada. O homem, porém, trará ao Senhor a entrada da tenda do encontro um carneiro como oferta pela culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará propiciação pelo ofertante perante o Senhor pelo pecado que cometeu. Assim, o pecado que ele cometeu será perdoado. Então, esse trecho mostra que a justiça de Deus está lidando com situações complexas da sociedade antiga, mesmo que quando a mulher não era totalmente livre e, portanto, não era plenamente responsável pelo ato. O homem era culpado e precisava trazer oferta pela culpa, reconhecer o erro e buscar expiação. Aqui Deus revela que a sua santidade atinge até as situações sociais imperfeitas, exigindo que o homem tenha responsabilidade, justiça e reparação, a submissão ao sacrifício expiatório. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos vocês considerarão proibidas, não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas. Será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim, a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Então, esse mandamento ele ensina que Deus é o Senhor do tempo, o povo deve aprender a ter paciência e os primeiros frutos pertencem a Deus. A bênção vem quando se respeita esse processo. Israel precisava aprender que a pressa é inimiga da maturidade e da perfeição. Não comam nada com sangue. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Por conta desse mandamento aqui, os judeus ortodoxos até hoje usam o chamado piot, que é aquela mecha de cabelo dos lados da cabeça mais longa. E por isso muitos deles também têm a barba longa. Não façam corte no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre a sua filha, tornando-a prostituta. Senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médios, nem busquem a quem consulte espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Aqui Deus mostra uma das partes mais fortes do caráter da santidade. Deus rejeita as práticas espirituais contrárias à sua natureza. Isso inclui a necromancia, a invocação de morte, tatuagem ritualística pagã, automutilação, magia, adivinhação com sangue. E isso mostra que o corpo pertence a Deus. Corte e marcas associadas à idolatria eram proibidos porque violavam o corpo, que é a imagem de Deus. E a família deveria ser preservada. No paganismo, as filhas eram oferecidas à prostituição cultural, e Deus protege a dignidade da mulher, da filha e da família. Também aqui mostra que a verdadeira espiritualidade vem da adoração e do descanso santo. O sábado e o santuário são contraponto direto da necromancia e da magia. Levantem-se na presença de idosos, honrem os anciãos, temam
o seu Deus, eu sou o Senhor. Quando o estrangeiro vier na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra, a, a menos como a si mesmo, como vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanços e pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor Deus de vocês, que eu os tirei da terra do Egito. Então aqui Deus toca o coração da santidade relacional. Honrar os idosos, os mais velhos, honrando o próprio Deus, levante-se na presença dos idosos, como dito aqui. Amar o estrangeiro como a si mesmo, essa frase ecoa como o maior mandamento de amar o próximo, já deveria se lembrar, porque eles foram estrangeiros no Egito. E a justiça econômica, deuses falsos eram comuns para enganar os outros, então Deus exige honestidade absoluta nos negócios. Obedeçam a todos os meus decretos e todas as minhas leis, e pratiquem-nos, eu sou o Senhor. Então, o capítulo termina com a assinatura do próprio Deus. Ele não dá justificativa filosófica para cada mandamento, ele dá a si mesmo como justificativa. Obedeçam porque eu sou o Senhor. A santidade não é um ideal abstrato, é uma resposta de quem é Deus. E você aprende com isso que a santidade ela é a distinção, separar-se do que contamina. A santidade também ela é ordem, viver segundo o padrão de Deus. E é devoção, rejeitar tudo que substitui a Deus. É justiça, honestidade, amor, respeito ao próximo. E a santidade ela é uma resposta. Eu sou o Senhor. É a razão suficiente para a santidade. Tudo bem até aqui? Então, antes de terminar, eu queria fazer uma leitura de Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Em Levítico 16, apenas o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, somente uma vez por ano. O acesso a Deus ele era limitado, protegido, cercado por mediações. Hebreus aqui declara: Cristo entrou por nós, abriu esse caminho para sempre. Não é mais preciso, uma vez por ano, sacrificar um carneiro para pagar os nossos pecados. Nossos pecados foram pagos uma única vez, definitivamente, por Cristo. Amém? Amém. Obrigado pela participação. Semana que vem continuamos. Já passamos da metade, mas todos os encontros a gente conclui o livro de Levítico. Até semana que vem. Tchau.